Você já se perguntou como uma inteligência artificial consegue criar uma imagem que nunca existiu antes? Ou escrever um poema do nada? Ou ainda compor uma música inteira com refrão, melodia e batida, sem ninguém tocar um instrumento? Bem-vindo ao mundo da IA generativa, uma das áreas mais fascinantes e impactantes da tecnologia moderna. Neste vídeo você vai entender de forma simples, direta e visual como essas IAs conseguem criar coisas do zero, como elas são treinadas. O que está por trás dos modelos que fazem isso acontecer e, claro, o que isso significa para o nosso futuro. Então fica comigo até o final, já deixa seu like e bora mergulhar nessa jornada. Primeiro, vamos definir o que é IA generativa. Diferente das inteligências artificiais que apenas classificam ou identificam padrões, como dizer se uma imagem tem um gato ou um cachorro, a IA generativa é criativa. Ela gera novos conteúdos que não existiam antes. Pode ser um texto, uma imagem, uma música, um vídeo ou até mesmo um código de programação. E o mais impressionante é que, muitas vezes, o resultado é tão bom que a gente nem percebe que foi feito por uma máquina. Mas como isso é possível? Vamos simplificar ao máximo. Imagine que você quer treinar uma IA para escrever histórias. O primeiro passo é mostrar para ela milhões de histórias reais. Ela vai ler tudo: romances, contos, notícias, textos de redes sociais e começar a identificar padrões. Vai entender, por exemplo, que geralmente uma história começa com uma introdução, depois vem um conflito, depois um clímax e, por fim, um desfecho. Vai perceber que, quando alguém escreve "era uma vez", normalmente vem algo mágico ou infantil logo depois. Esse processo de aprendizagem é feito com modelos chamados Transformers, uma arquitetura que revolucionou o campo da IA. O GPT, como o ChatGPT, é um exemplo disso. Ele aprende estatisticamente quais palavras costumam vir depois das outras. Então, se você escreve "o sol estava se pondo no horizonte" e a IA sabe que a próxima frase provável pode ser "as estrelas começaram a aparecer no céu". Parece mágica, mas é só matemática. Agora, vamos falar de imagens. Como uma IA como o Midjourney ou o DALL consegue gerar uma imagem do zero? O princípio é parecido, mas aqui entra uma outra classe de modelos chamada Diffusion Models, ou modelos de difusão. E aqui vai uma analogia simples. Imagine que você tem uma imagem perfeita e vai adicionando ruído, como se fosse areia digital, até ela ficar completamente borrada. Depois, a IA aprende a fazer o caminho inverso. Ou seja, a tirar o ruído pouco a pouco até recriar uma imagem nítida baseada em um comando. Quando você digita "cachorro surfando em Marte" no estilo Van Gogh, a IA começa com uma tela borrada e vai ajustando os pixels passo a passo até formar uma imagem coerente com esse pedido. É como se a IA estivesse pintando do caos até a ordem, com base no que aprendeu sobre surf, cães, Marte e Van Gogh. E isso tudo é possível porque ela foi treinada com bilhões de imagens e legendas associadas. Então, ela sabe como costuma ser uma foto de Marte, como são os traços de Van Gogh, e como surfistas geralmente se posicionam. Agora, imagina isso funcionando com música. Plataformas como a Suno AI e a Udio já conseguem gerar faixas completas a partir de descrições. Se você pedir uma música pop com refrão animado sobre liberdade cantada por voz feminina, a IA vai gerar exatamente isso. Como? Através de modelos que aprenderam sobre harmonia, ritmo, timbre e letra, analisando milhões de faixas. Ela entende onde começa o refrão, qual é o padrão da batida e que tipo de melodia funciona para uma música alegre ou triste. E com ferramentas como Eleven Labs ou VoiceMod, você ainda pode gerar vozes hiperrealistas para cantar ou narrar o que quiser. Um ponto crucial nesse processo todo é o treinamento. Essas IAs só são boas porque foram alimentadas com um oceano de dados. Textos, imagens, músicas, tudo foi usado para que o modelo aprendesse os padrões e pudesse gerar novas variações criativas. Mas isso também levanta uma questão: de onde vêm esses dados?
Muitos são públicos, outros são licenciados, e alguns são polêmicos, como dados retirados da internet sem consentimento explícito. Isso já gerou processos contra grandes empresas como a OpenAI e a Stability AI. E aqui entra a discussão sobre direitos autorais, ética e uso responsável. Se uma IA foi treinada com obras de artistas humanos, será que o que ela gera é mesmo original? Ou é apenas uma mistura do que já existia? As fronteiras entre inspiração e cópia estão ficando borradas. Vamos falar agora do que está por trás dessa mágica toda: os parâmetros. Pense nos parâmetros como as sinapses do cérebro da IA. Quanto mais parâmetros, mais conexões e mais capacidade de entender contextos complexos. O GPT-4, por exemplo, tem centenas de bilhões de parâmetros. Isso dá a ele uma capacidade absurda de compreender e gerar linguagem. É como se fosse um cérebro gigante feito de matemática. E o mais incrível é que esses modelos estão ficando multimodais. Ou seja, eles não só geram texto, mas também entendem imagens, sons, vídeos e até comandos de voz. O GPT-4, por exemplo, pode ouvir uma pergunta, ver uma imagem e responder com voz. Isso aproxima ainda mais a IA da nossa forma humana de interagir com o mundo. Mas, calma, ainda tem mais. Existem também as GANs, redes adversárias generativas. Elas funcionam como um duelo entre duas redes neurais. Uma cria imagens falsas e a outra tenta detectar se são falsas ou verdadeiras. É como se fosse um falsificador e um detetive jogando um jogo de gato e rato até a falsificação ser perfeita. As GANs são responsáveis por muitos dos deepfakes realistas que você vê por aí, mas também são usadas para gerar arte, moda, rostos fictícios e muito mais. Agora, você pode estar pensando, beleza, mas isso tudo vai tirar empregos? Vai acabar com a criatividade humana? A resposta curta é: depende. A IA generativa vai, sim, automatizar tarefas criativas repetitivas. Por exemplo, redigir e-mails, criar rascunhos, gerar thumbnails, músicas de fundo e até roteiros como esse. Mas ela também pode amplificar a criatividade humana. Um artista pode usar IA para testar ideias. Um escritor pode acelerar seu processo criativo. Um desenvolvedor pode gerar código mais rápido. A IA não precisa substituir, ela pode ser parceira. Claro, isso exige adaptação. Profissionais criativos precisam aprender a trabalhar com as ferramentas de IA, entender seus limites e, principalmente, adicionar o toque humano que nenhuma máquina ainda consegue replicar: emoção, contexto cultural, intuição. Outra pergunta comum é: dá para confiar na IA generativa? E a resposta é: depende do uso. Ela é ótima para criar, mas ainda comete erros, gera textos incorretos, imagens distorcidas e até alucinações, quando inventa dados que não existem. Por isso, validação humana é sempre necessária. Um conteúdo criado por IA pode ser impressionante, mas precisa de curadoria. E por último, o futuro. Para onde tudo isso está indo? Estamos caminhando para modelos ainda mais poderosos, mais rápidos, mais acessíveis. IAs que vão criar vídeos em tempo real com rostos hiperrealistas, simular vozes idênticas à sua, escrever livros inteiros com um clique, produzir filmes, narrar jogos, resumir aulas, personalizar conteúdo para cada pessoa como se fosse feito sob medida. Isso muda tudo: educação, entretenimento, comunicação, negócios. E se você acha que isso está longe, te aviso, já começou. A IA generativa não é o futuro, é o presente. E se você não entender como ela funciona, vai ser apenas mais um espectador em um mundo onde os criadores serão aqueles que dominam essas ferramentas. Por isso, esse vídeo é só o começo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana a gente simplifica o complexo para você entender sem complicação. Agora me diz, qual dessas aplicações de IA generativa mais te impressiona? Texto, imagem, música ou vídeo?
Comenta aqui embaixo e até o próximo episódio.